Vamos respirar fundo. Além de respirar fundo, eu preciso que vocês me ouçam com o coração. Eu não estou aqui, de maneira nenhuma, para tentar mudar a opinião de ninguém, para tentar mudar a forma como vocês pensam, sentem e veem o mundo. Mas eu estou aqui para, num outro momento, dar todas as explicações que forem possíveis. Vamos começar dizendo quem eu sou, né? Eu sou o Jordan Lessa, tenho 52 anos, embora não pareça. Estou perto de fazer 53. Eu sou mentor, eu sou coach de desenvolvimento humano. Eu sou formado pela SLAC, Sociedade Latino-Americana de Coaching, pela Escola de Heróis, do Joe Woodson, que esteve aqui com a gente semana passada. Sou servidor público da Prefeitura do Rio há 21 anos. Sou graduado em serviço social. Enfim, eu sou muita coisa. Mas nem sempre isso pareceu possível. Sendo uma pessoa que tinha tudo, mas tudo mesmo. E eu não estou superdimensionando, não, hiperdimensionando. Mas eu era uma pessoa que tinha tudo para dar muito errado. Era uma pessoa que ninguém daria nada por mim. As pessoas esperariam sempre o pior. Mas eu decidi mudar a minha história. Por isso que eu pude dizer tudo aquilo no início. E hoje eu vim falar de superação. E essa superação que foi dita, que as ferramentas foram apresentadas em quase todos os especialistas que se apresentaram aqui. Cada um deles falou de alguma coisa de autoconhecimento, do coaching, de reprogramação mental, de constelação sistêmica, enfim. São várias as ferramentas que me proporcionaram vencer. Antes de eu conhecer, até 2010 mais ou menos, antes de eu conhecer qualquer coisa nesse mundo, eu fazia de uma forma nata, de uma forma genuína. Eu não sei de onde vinham essas ideias de ressignificar, de superar, de procurar o bom mesmo que pareça que está tudo muito ruim. Eu sei que eu fui remando e a partir de 2010 quando eu comecei a fazer reprogramação mental, e aí eu comecei num processo que já são 10 anos, que me fez superar mais ainda e ressignificar mais ainda, a ponto de conseguir falar para os outros, a ponto de tratar de assuntos muito sérios, muito íntimos, de uma forma mais leve possível. Porque eu descobri a missão da minha vida, e a missão da minha vida é ajudar outras pessoas. Né? Então, a minha promessa hoje é que no final de tudo que eu disser, vocês vão ter uma outra visão sobre o mundo. Vocês vão trocar as lentes dos seus óculos. Ou, no mínimo, vocês terão 2 óculos para usar. Todos nós temos histórias. A diferença é que uns contam para o terapeuta, outros escrevem livros, outros desabafam nas artes, no teatro, no cinema. De alguma maneira, tudo que a gente produz traz um pouco das nossas vivências. Mas existem aquelas pessoas que se calam. E elas produzem também. Mas elas produzem o medo da morte, o medo do desconhecido, a morte do amor próprio, a morte dos sonhos. Elas reproduzem um sentimento de inutilidade, aquela sensação de que a gente não serve para nada, de que nada mais vai acontecer. Elas reproduzem tudo aquilo que elas ouvem dos outros, os julgamentos, os dedos apontados, e elas vão se anulando, elas vão se calando, e elas vão reproduzindo isso, ainda que de maneira interna, mas elas vão reproduzindo tudo isso. E aí elas se fecham. E aí vem a solidão. Porque quando você junta esse pacote todo de negatividade, de coisa que não é produtiva, de que não é para cima, quando você produz toxina demais para o teu organismo, você entra em depressão. E eu passei por tudo isso. E eu conheço muita gente que está passando por isso. Eu conheço famílias inteiras que passam por isso. E isso tudo acontece porque a gente não conhece. A gente não conhece a maioria dos assuntos. A gente não conhece a maioria das coisas. A gente não se conhece. E eu
entendo que quando uma empresa tem uma queda no seu faturamento, tem uma queda no seu rendimento, quando as equipes não produzem da maneira que nós esperávamos, nem sempre é um problema técnico que está acontecendo ali. Infelizmente, na maioria das vezes as pessoas escondem isso. Mas quando eu vou numa empresa falar, e depois as pessoas me dão feedback, e depois as pessoas vão conversar comigo, e depois até quando me pedem algum encaminhamento, eu os faço também, porque eu não sou doutor de nada, a gente percebe que aquele rendimento caiu, que aquela pessoa está mal assim, porque ela tem um problema pessoal, que interfere no seu desenvolvimento profissional. Mas eu descobri, quando eu comecei a sair de tudo isso, uma das coisas que eu descobri, e é o que por onde eu pauto a minha vida, e é por onde eu sigo o meu caminho, porque essa é a luz que me guia. Eu descobri que a fé é o início da virada. A fé é o início da mudança. Independente da crença que você tenha, eu não estou falando de religiosidade, eu estou falando de fé. Não faz diferença se você reza, se você ora, se você bate tambor, se você medita, se você faz daimoku, não importa. Mas é importante que nós saibamos que existe algo muito maior do que nós e que nós fazemos parte desse algo maior. Essa fé que me move é que fez com que eu iniciasse uma outra jornada. Bom, para vocês entenderem a profundidade disso tudo, eu preciso contar a minha história. Eu nasci, não sei bem como, não tenho certeza de quem e muito menos aonde. Complicado, né? Mas é assim. É porque eu só fui saber dessa história quando eu tinha 12 anos. Dizem que eu nasci em 1967. Eu não tenho nem certeza disso. E aos 12 anos eu soube que eu era adotado. Numa discussão, uma família completamente disfuncional, vocês vão entender também isso. Meu pai era alcoólico, e numa discussão ele grita que você não é gerado, você não é nosso filho. Aquilo para mim, eu tinha uns 12 para 13 anos, aquilo para mim foi uma das piores coisas que eu já ouvi na vida. E eu passei a vida toda assim, remando, sem saber direito quem é pai, quem é mãe, de onde eu vim, para onde que eu vou, papapá, papapá. Foi muito difícil tudo isso. Mas aí, em 2016, eu fiquei sabendo de uma outra história. Que realmente eu sou adotado. Mas eu sou adotado pela mesma família. Aí pirou, né? Como assim adotado pela mesma família? Que história é essa? Que loucura é essa? Pois é. A adoção pela mesma família é porque as pessoas mais velhas, as pessoas da minha geração, mais velhas do que eu, elas devem lembrar bem o que eram os anos de 1960. Como era duro, como eram duros aqueles tempos. E as leis eram muito mais duras. Né? Uma mulher que tivesse um filho e não fosse casada, ela era muito mal vista na sociedade. Isso, uma criança que fosse gerada fora do casamento, que era o filho bastardo, também era mal vista na sociedade e, além disso, perdia os direitos. Uma criança gerada nessas condições, ela não teria direito a sobrenome, por exemplo. Eu demorei muito para ressignificar tudo o que aconteceu, porque até então, quando eu soube da história, na minha cabeça ficava assim, não, peraí. Então, como é que é isso? A história é, meu avô, que eu conheci como avô a vida inteira, que é pai da mulher que me criou e eu conheci como mãe a vida inteira, na realidade é meu pai biológico. É, já começa por aí. Ele teve uma relação extraconjugal e dessa relação nasceu euzinho aqui. Só que a época era um escândalo se isso viesse à tona. Era uma família de classe média alta, era um frequentador do Jockey Club, era um frequentador das patas do cavalo, dos cavalos. Então as pessoas não poderiam saber de uma coisa dessa, isso destruiria a família. Quando ele teve a brilhante ideia de pedir para sua filha, que estava casada há pouco tempo, e ela estava, infelizmente, no hospital, assim eu soube,
E, infelizmente, tendo mais um aborto espontâneo, porque ela tinha uma dificuldade muito grande de gerar os próprios filhos, esse casal, e ele combina com ela para que ela fizesse o meu registro como filho legítimo. E assim foi feito. E eu só fui descobrir isso em 2016, ou seja, 4 anos atrás, com 48 anos de idade. Pasmem. E aí a vida foi seguindo. A vida foi seguindo. As dificuldades foi aumentando. Isso era um tremendo segredo de família, mas me possibilitou entender muita coisa. Saber desse segredo de família me fez entender o que eu vivi até então. Para vocês terem uma ideia, na época de escola, quando o meu amigo Leonardo Fleming falou aqui, eu lembro de muitas coisas. Você vê como é que o preconceito e a discriminação, independente do motivo, ele é muito doloroso. Na minha época de escola, por eu ser uma criança muito diferente, eu não tinha amiguinhos e não tinha amiguinhas. Eu não tinha amiguinhas porque eu parecia um menino. E eu não tinha amiguinhos porque eu parecia uma menina. Eu fui sempre assim. Quando tinha um trabalho de escola para fazer, era a professora que fazia comigo. Porque quando ela falava, vamos formar um grupo, ninguém formava grupo comigo. É muito duro isso. É muito duro quando você entende que você não vai ter colegas de escola para poder comemorar algum dia uma formatura ou algo parecido. Mas vocês também já vão entender por quê. Essa questão toda ela vem, primeiro, pelo bullying, porque o meu apelido era Jaburu e eu não sabia nem o que era. E aí, quando eu procurei saber o que era, eu vi que é um bicho, que é a ave, símbolo do Pantanal. Agora você vê. Mas no dicionário, ela representa uma pessoa feia, uma pessoa tristonha, um indivíduo esquisito. Para vocês terem uma ideia do que era. Nesse momento, que a minha vida dava milhões de voltas, vem a evasão escolar. Eu estudei até a 7ª série, se eu não me engano, 7ª ou 8ª série, o que corresponde ao 8º ou 9º ano do ensino médio hoje, que naquela época era 1º grau. Hoje é ensino fundamental. De lá para cá, eu me tornei autodidata. Eu não frequentei os bancos escolares. Eu estudava com os livros que eu achava no lixo, com os livros que eu achava em biblioteca pública, porque o Estado nos proporcionava fazer prova de que você estudava por sua conta, depois você se inscrevia lá, fazia a prova. Eu acho que se chamava supletivo isso. Eu não tenho muito bem essas recordações. Mas era o que eu fiz. Então eu terminei assim meu 1º grau, eu terminei assim o meu 2º grau, eu já era servidor público quando eu terminei, e venho tentando aí terminar a faculdade, o ensino superior. Mas, ao saber disso, acontece a evasão, que eu não gosto de chamar de evasão escolar, tá, gente? Eu acho que isso é uma expulsão. Porque evadir é quando você foge de algum lugar, quando você quer sair do lugar. A expulsão é quando você não se sente à vontade naquele lugar e que as pessoas atuam de certa forma. Que expulsar não é só dizer sai, 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 não, é provocar a vontade de sair na pessoa. Então eu não acho que seja uma evasão escolar, eu prefiro que seja uma expulsão escolar, foi o que eu vivi. Depois eu fui para a FEM, que é a Fundação Estadual de Educação ao Menor, no Educandário Santos Dumont, na Ilha do Governador, aqui no Rio de Janeiro, um local que ainda existe, mas trocou de nome ao longo do tempo. Hoje em dia tem uma outra fiscalização, depois do ECA e tudo. Mas eu fui para lá, passei alguns meses por lá internado, e a situação também não foi nada boa. Eu tentei suicídio 3 vezes, fui salvo pelo CVV, pelo Centro de Valorização da Vida. Eu fui internado compulsoriamente, como se pudesse ter alguma cura, em 2 manicômios. No primeiro eu não via pessoas jovens iguais a mim. Era um lugar que fedia urina, era um lugar que parecia um depósito de gente. E tinha gente de tudo quanto era tipo. Era muito triste, assim, essa época. Essa época foi muito triste. Inclusive, há pouco tempo eu encontrei uma amiga que mora no lugar onde foi construído um condomínio e eram as fundações desse primeiro lugar onde eu tive internado. E ela disse que a energia do lugar é terrível, que acontecem coisas assim do nada e tem gente que
bate folha, outros mandam orar, porque eles sentem que o ambiente lá é bastante pesado. Ela ficou impactada quando leu o meu livro e soube que eu tinha sido internado nesse lugar. Eu saí de lá porque eu fui tomar café da manhã um dia, e quando eu botei o pão na boca, a minha língua enrolou, veio parar aqui atrás, e uma enfermeira me levou para tomar um banho, me deu uma medicação, imediatamente chamaram a ambulância, e eu fui levado de ambulância para um segundo manicômio. Nesse segundo manicômio, parecia um clube. Tinha quadra de tênis, quadra de futebol, salão de jogos. Parecia um clube, mas era igualmente um manicômio. E lá, apesar de toda essa liberdade, do ar livre e tudo, as pessoas andavam na calçada, batia a palma, batia no poste, encostava o ouvido para ouvir o barulho que fazia. As pessoas andavam, cuspiam no chão, batia a palma e saía andando. E chegou um momento que eu achei que realmente estava ficando meio doido. Eu falei, não é possível. Se eu estou aqui é porque eu realmente não devo ser muito bom da cabeça. E eu me lembro que nesse lugar, eu conheci o eletrochoque. E não foi fácil. E esse lugar ainda existe, tá, gente? Eu não sei como é que hoje as coisas lá funcionam, mas ainda existe. Minha mãe tinha ido me pegar para levar, para passar o Natal em casa. E eu não sei por cargas d'água, eu subi, fui arrumar minhas coisas, arrumar minha mochila, quando eu voltei ela não estava mais. E aí, como qualquer ser humano normal, eu fiquei irado com a situação e eu devo ter saído sério, provavelmente, eu era um adolescente, eu tinha aí 13, 14 anos de idade, não me lembro exatamente a idade, eu tinha uns 14 anos, e eu devo ter dado trabalho. E eu só me lembro que me levaram para uma sala. Eu não sei se aplicaram alguma coisa em mim, mas é como se eu visse tudo muito distante. Eu ouvi os sons, eu via as cenas, mas eu não via aquilo como realidade. Mas eu sentia. Eu senti o meu cérebro arder como se tivessem jogado pimenta dentro dele. Eu sentia que eu estava urinando, eu via que eu estava urinando e evacuando e eu não tinha controle sobre o meu corpo. E naquele momento, eu não sei se por um segundo de lucidez ou um momento de fé, me veio uma frase na cabeça que eu peço a vocês que não esqueçam dela. Aconteça o que acontecer, lembre-se dessa frase. Essa aqui, ó. Nós não nascemos para ser um nada. É por isso que esse é o título da minha palestra. Esse é o título dessa apresentação. Porque naquela situação completamente adversa, onde eu estava entregando os pontos, porque eu não me lembro mais nada depois disso. Eu acordei dias depois, eu não tenho certeza do tempo que eu fiquei desacordado, eu não tinha noção do que era sonho, do que era pesadelo, do que era realidade. Eu demorei muito tempo para me recuperar. E eu só saí da clínica depois que eu me recuperei, e já era janeiro. Mas naquele momento essa frase ficou tão forte em mim que só agora eu entendi o significado dela para a minha vida. E eu acho que eu tenho essa missão de levar esse significado para a vida de todas as pessoas. Bom, então eu saí de lá, tomei uma água. E obviamente que a gente não tinha mais condição de ter uma vida familiar tranquila, natural, como deveria ser. E eu fui às ruas. Eu fui viver nas ruas, eu conheci as drogas, eu tinha tudo, por isso que eu digo, eu tinha tudo para tomar qualquer caminho torto na minha vida. Eu poderia ter me tornado uma pessoa do mal, eu poderia ter sido encarcerado, eu poderia estar morto, enfim, poderia ter acontecido muitas coisas ruins, mas eu, mesmo passando por toda essa dificuldade, eu dormia no banco da praça. Essas fotos que vocês estão vendo, essa mais acima em preto e branco é a Praça Cezerdelo Correia, que ficava a um quarteirão de distância do apartamento em Copacabana, onde a minha família morava. Aí tem o calçadão de Copacabana, porque eu dormi muito nessas areias, na praia de Copacabana. Eu pedia comida nos bares, eu mangueava, a expressão que se usa
quando uma pessoa que vive na rua pede dinheiro, é manguear. Nunca cometi nenhum ato ilícito, nunca roubei, nunca furtei, nunca fiz nada de ilícito, a não ser um envolvimento com droga, mas também não foi uma coisa assim tão absurda, porque eu consegui sair, né? Então, e a foto dos caminhões foi porque eu decidi viajar. Eu me juntei com um grupo que também vivia nessa situação de rua e a gente decidiu viajar. E por que eu nunca fiz nada de errado? Porque eu aprendi que quando a gente toma uma decisão sobre forte impacto, aquilo marca na gente. E eu tinha tomado uma decisão sobre forte impacto, que foi tomando choque na cabeça, né? Que eu decidi que eu não nasci para ser um nada. Então eu não queria fazer nada que me levasse para esse caminho. Que o julgamento, ele pode ser nocivo, ele pode ser ruim, mas ele também pode ser bom se a gente ressignificar. Porque eu decidi que eu não ia dar motivo para que as pessoas apontassem e dissessem, tá vendo? Vou esperar o quê? Só podia dar nisso. Sabe? Então eu fui seguindo a vida dentro de todas essas adversidades da melhor maneira possível. E aí nós fomos, pra vocês terem uma ideia sobre essa coisa do forte impacto, né? Só para a gente quebrar um pouco esse clima, que eu não quero que ninguém fique pesado. Se eu perguntar para vocês, podem botar aí no chat, né? Quem aqui lembra o que almoçou ou jantou, o que estava vestindo exatamente no dia 11 de abril de 2019? Eu não lembro nem o que eu almocei ontem, para ser muito sincero. Mas a maioria de nós, se não todas as pessoas, lembram o que aconteceu no dia 11 de setembro de 2001. Eu lembro o que eu estava vestindo, eu lembro o que eu estava comendo, eu lembro o que eu estava fazendo, eu lembro o que houve, eu lembro de tudo, detalhes do dia. Por quê? Porque foi uma coisa impactante. Aquilo impactou o mundo. Então a gente não esquece, né? Esse momento que a gente está vivendo agora de pandemia é uma coisa impactante. As pessoas estão passando por situações aí muito sérias. Tudo isso vai impactar muito na vida de todos nós. E é sob forte impacto que estamos passando por isso. Mas, enfim. Quando eu volto dessa minha viagem, eu estava falando da viagem, eu me junto com um grupo e nós decidimos viajar e decidimos ir para a Argentina. E aí a gente vai para São Paulo, entra no caminhão da CEAGESP, a gente fez tudo de carona, tá, gente? E fomos para a Argentina, fomos até a cidade de Olavarria. Nós fomos descendo, São Paulo, Curitiba, chegamos ao Rio Grande do Sul, atravessamos uma cidade que faz fronteira com a Argentina, que foi atravessar uma cerca, pular um riacho, a gente estava dentro de uma fazenda do outro lado. E aí eu comi muito bem, eu bebi muito bem, eu conheci pessoas incríveis, foi uma fase muito bacana, se é que eu posso dizer que dentro desse contexto todo, mas foi muito bacana. Acho que eu nunca me senti tão livre, tão liberto, tão feliz, conheci tanta gente bacana, e graças aos céus não me aconteceu nada de mal, nada de errado, nada de ruim. Na volta para o Brasil é que as coisas ficaram diferentes. Quando nós voltamos para o Brasil, esse grupo que estava junto na viagem se separa e eu vou para a zona oeste do Rio de Janeiro, que eu já não contava mais com a família, e eu não queria mais viver nas ruas. Eu tinha e tenho muitos amigos por lá e fui para lá. Numa dessas, vou, eu sou acolhido na casa de um amigo, sem nunca ter tido nenhum problema, sem nunca ter tido nenhum tipo de abuso. E numa noite de sábado, como qualquer adolescente de 16 anos, era a minha idade nessa época, eu me arrumo e vou pegar o ônibus para poder sair numa noite de sábado. E nessa noite de sábado eu sofri o que hoje a gente conhece como estupro corretivo. Agora vocês vão saber um pouquinho mais sobre o Jordan Lessa. Mas lembrem bem, não é estupro coletivo. Coletivo é quando vários criminosos cometem esse ato insano. Corretivo é quando uma única criatura acha que cometendo esse ato ela vai mudar o modo de alguém ser. Como assim uma violência sexual? Então, eu sou uma pessoa transgênero, mais especificamente um homem trans. Mas o que significa isso, Jordan? Significa que quando eu nasci, eu fui identificado como sendo do sexo feminino, do gênero feminino. E ao longo da vida, eu não me reconheço assim, não me reconheci assim. E decidi fazer a minha transição.
Pra vocês terem uma ideia, até aos 9 anos de idade, eu me via um menino igual aos outros meninos. Por quê? Porque criança é criança. Criança não está preocupada com o genital de ninguém, com o corpo de ninguém. Pelo menos na minha época não era assim. Quando eu andava de short sem camisa, e via outros meninos também de short sem camisa, não tinha problema nenhum. Isso não tinha maldade nenhuma. O corpo não tinha pelo, o corpo não tinha formas. Era um menino igual a mim. Quando começou a puberdade, quando as coisas começaram a mudar, foi que eu comecei a notar as diferenças. E aí eu comecei a me desesperar. Porque eu me sentia um menino, mas eu não era igual aos outros meninos. E foi por isso que eu tive tantos problemas. Na escola, na família, na rua, todos os lugares. Ser diferente também é um fetiche na cabeça de quem é doente ou de quem é criminoso. Que a gente precisa lembrar que pedofilia é doença e violência sexual é crime. Violência sexual infantil é crime. Estupro é crime. Molestação é crime. São coisas diferentes. E por causa dessas diferenças, eu fui muito molestado. E, infelizmente, quando eu denunciei, ninguém acreditou. Porque aqueles seres que tentaram comigo, que tentaram fazer, eles eram pessoas acima de qualquer suspeita. Eles tinham cargos importantes na sociedade. E as pessoas não acreditavam. A minha mãe não acreditou quando eu falei. Foi muito duro isso. Por isso é importante também lembrar, prestem atenção nas crianças. Criança, quando fala alguma coisa, por mais surreal que possa parecer a historinha dela, não é uma invenção. É uma outra forma de contar algo que aconteceu. Precisa ser observado, as crianças precisam ser ouvidas. Bom, e nesses 16 anos, toda aquela molestação que eu sofri, todas aquelas tentativas que eu sofri quando era criança, se concretiza. Eu sou violentado por um homem, por um criminoso, que dizia que estava fazendo aquilo para que eu virasse mulher ou que era por falta de homem. Entre outras coisas que ele disse absurda quando estava me violentando dessa forma. E a minha terapeuta também diz que quando a gente sofre uma forte emoção, sob forte impacto, e ela é negativa, o nosso subconsciente tem a tendência de travar essas lembranças. E eu só me lembro daquele dia de um chão de terra vermelha, de terra batida, e depois, no dia seguinte, já o dia clareando, eu tomando banho e tentando tirar do meu corpo toda a sujeira do mundo, todo o peso que eu estava carregando. Não foi nada fácil. Porque eu me senti culpado pelo que aconteceu. Eu me senti envergonhado pelo que aconteceu. E decidi me calar. E eu me calaria para o resto da vida. Se eu não tivesse engravidado. Com 21 semanas de gravidez, que correspondem a 5 meses de gravidez, eu comecei a ter alterações hormonais e fui procurar pela minha mãe. Afinal de contas, eu tinha 16 anos, era menor de idade, para que ela me levasse ao médico, porque eu era dependente do plano de saúde dela. E quando a gente chega no endócrino, ele pede um exame de ultrassom, e quando ele faz o ultrassom e eu olho na tela do computador, eu vejo o meu filho com aquela cena clássica que todo feto faz, de dedo na boca. E naquele dia, para quem acredita, eu acho que eu fiz as pazes com a espiritualidade. Porque foi o melhor não que eu disse na vida quando me ofereceram para pagar, para fazer uma microcesárea para eu abortar aquela criança. Lembrando que eu não tenho nada contra
Eu acho que quem decide o que vai fazer com o próprio corpo é o dono do corpo. Mas na minha vida, para mim, foi importante, é importante não ter abortado. Hoje, apesar de toda a dor, o meu filho tem 36 anos, meu neto tem 2 anos, vai fazer 3 anos agora no final do ano. É um homem digno, um homem honrado, um homem casado. Do passado, só me resta a história para contar. Porque as lembranças ruins o meu subconsciente bloqueou. E as boas, eu olho para eles e penso, se eu tivesse tomado uma atitude ao contrário, se isso não tivesse acontecido, essas histórias não estariam acontecendo. E isso me faz ser muito feliz com a família que eu construí. Isso me faz apagar as dores. E quando eu disse que talvez ninguém soubesse, foi porque ele e outras pessoas só souberam, e o mundo só ficou sabendo, depois que eu escrevi isso no meu livro. Porque até então eu não tinha contado para ninguém. Ele eu conversei antes. Eu esperei ele completar 21 anos para contar para ele o que tinha acontecido. Mas para o resto, só ficou sabendo quem leu no meu livro. Bom, qual é a importância de eu estar falando tudo isso e expondo a minha vida dessa forma? Pode parecer loucura, mas tem um motivo muito sério. Eu não sei se está dando para vocês lerem direitinho, mas se vocês lerem aí, essa matéria ela é do dia 9 agora, de anteontem. E ela diz que uma conselheira tutelar, gente, aconselhou a mãe a dar uma surra no menor e a expulsá-lo de casa, porque ela disse que gente transgênero, assim como eu, não existe. Pois Deus criou apenas o homem e a mulher, e é o que está escrito na Bíblia. Por isso que eu disse desde o começo, eu não estou aqui para mudar a opinião de ninguém. Mas eu acho importante que a gente conheça os dois lados da história. Porque eu não sou uma ideologia, eu sou uma pessoa. Essa criança que a conselheira está dizendo isso é uma pessoa. E é uma pessoa que pode deixar de existir. É uma pessoa que ela pode estar destruindo a vida, destruindo os sonhos, destruindo tudo. E usando a Bíblia para justificar o seu preconceito. Existe uma outra coisa, que não vai dar tempo da gente falar tudo, que quando dizem assim, Deus criou o homem e a mulher. Vocês já ouviram falar nas pessoas intersexo? Antigamente era conhecido como hermafrodita. Hoje em dia não é mais hermafrodita, tá, gente? Hermafrodita hoje é usado somente para espécie animal não racional. Nós, humanos, animais racionais, a nomenclatura correta é intersexo. Se essas pessoas não foram criadas por Deus, então vocês estão me dizendo que o outro tem poder de criar também? Nós não somos a imagem e semelhança desse Deus maravilhoso e tão diverso? Eu acho que o outro não tem a capacidade de criar uma pessoa intersexo. Eu acho que também uma pessoa intersexo é filha de Deus. Porque não cai uma folha da árvore se não tiver a permissão dele. Então elas não nasceram sem a permissão dele. É um pouco mais complexo explicar sobre isso, mas o intersexo significa que essa pessoa ela pode ter os dois gêneros e eles podem ser das seguintes formas. Ela podem ter os dois números de cromossomos idênticos. Você sabe que é XX, XY é diferente, mas se forem idênticos, a pessoa vai ter as duas características no mesmo corpo. Isso é uma questão hormonal. Existe a situação de terem os órgãos internos. Você pode ter o pênis e você pode ter internamente o útero, o ovário. E existe a situação de que você pode ter externamente o genital ambíguo. Você pode ter pênis e você pode ter vagina. O que acontece é que quando nasce uma criança assim, o papai e a mamãe decidem se eles querem uma menina ou um menino. E aí eles cometem mais uma violência, que é amputar essa criança. Eu estou dizendo isso porque tem um amigo que mora aqui no Rio de Janeiro, um amigo pessoal, que viveu essa situação. Olha que confusão. Mas isso é um assunto para um outro momento, porque é muito extenso. Então é por isso, gente, que eu exponho a minha vida. Porque já aconteceu, acontece, Deus permita que um dia não aconteça, e a minha missão é falar e abrir esse livro, abrir esse leque, para que as pessoas abram a mente.
que, como dizem os estudiosos, a mente que se expande nunca mais volta ao tamanho que era. E a gente precisa disso, de mentes expandidas para entender essas diferenças. Bom, vamos falar de coisa boa, porque se eu cheguei até aqui não foi à toa, né? Eu não sei quanto tempo a gente tem aqui, mas já estamos passando o nosso tempo. A hora da virada. Como eu disse a vocês, eu sou uma pessoa de muita fé. Né? Eu entendo hoje que tudo que eu passei foi, antes de mais nada, gerado pelo total desconhecimento e a falta de informação da minha família. Claro, tinha as leis da época que colaboravam para isso. Mas, se eu puder fazer diferente, porque o medo do julgamento, do que os outros poderiam dizer, o medo da solidão, o medo de tudo, eu sei que fez com que minha família pensasse dessa forma. Mas o que importa? A fé que é viva em mim me fez continuar. E tudo que eu vivi, eu entendo que tem um propósito. É preciso que as pessoas, por isso que eu falei que é importante tudo que foi dito aqui com os especialistas, soltar a âncora que te impede de seguir. Passado é passado. O passado nos constrói, isso é importante. Mas se a gente ficar trazendo ele todo dia para cá, ele não vai ser passado nunca, ele vai se tornar presente sempre. Presente é o que está aqui, agora. Então, se você não deixa ele lá, se ele não passa a ser história, que foi isso que eu fiz. O meu passado, por mais doloroso que tenha sido, ele é história. E eu posso contá-la. Eu não trago o meu passado para o meu dia. Então, eu soltei essa âncora. Eu sou o capitão do meu navio. Eu guio a minha vida para onde eu quero que ela vá. E mais importante, ou tão importante quanto, eu não deixo entrar água no meu navio. Entrar água são os apontamentos, são os julgamentos, são as opiniões alheias de pessoas que às vezes não têm a menor ideia do que está passando, da questão que está julgando, mas ela está ali, está falando. Né? E por causa dessas atitudes, esse é um pouco das ações que eu tenho feito pela prefeitura. Aqui eu estava, essa que eu estou dando aqui de camisa preta, foi falando sobre diversidade na Secretaria Municipal de Saúde, para atendimento específico à população trans, porque nós temos legislação, temos lei, tem decreto, tem portaria, tem tudo que o poder público já começa a nos enxergar. Aqui da capa do Extra foi a primeira capa que eu saí dentro do quartel, uniformizado, ainda sem nenhum tipo de mudança, de cirurgia, de nada, quando lancei meu livro. Aqui já no governo Crivella, palestrando dentro do Palácio da Cidade, que é a sede oficial da Prefeitura do Rio de Janeiro. Aqui uma foto do Diário Oficial, onde eu participei do lançamento de um projeto chamado GM Sem Preconceito. A Guarda do Rio de Janeiro é a única guarda municipal a ter esse projeto, e eu coloquei a pauta LGBT. A gente fala das questões LGBT, da intolerância religiosa, da intolerância racial, da violência doméstica, da Lei Maria da Penha. A Guarda Municipal do Rio de Janeiro tem, eu tenho um orgulho enorme de ter feito parte, de estar lá no Diário Oficial isso. A foto do meio sou eu dando treinamento, depois de 20 anos, pela primeira vez, dando a volta por cima dentro da instituição que eu sirvo e dando treinamento, dando aula, fazendo palestra para os comandantes da Guarda Municipal. E a terceira foto ali é a capa do meu livro, que foi uma reportagem que saiu na Record, que já está ali, ó, o R7, que eu também já tive por lá. Eu já tive em vários lugares, tá, gente? Nessa outra aqui, nós temos no alto uma galera do Instituto Fluminense de Educação, Instituto Federal IFIF, Instituto Federal Fluminense de Educação. Na foto abaixo, a convite de um grupo chamado Mães pela Diversidade. São mães de pessoas LGBTs, familiares de pessoas LGBTs, fazendo exatamente isso que eu mais gosto, que é levar informação, criar pontes de amor e derrubar os muros do preconceito, refazer os elos afetivos. Era isso que eu estava fazendo ali. Nós temos ali na parte de cima, pelo governo do estado, eu estava ali fazendo treinamento de policiais militares que atuam nas ruas em relação à abordagem das pessoas trans e LGBT em geral, e um aplicativo que estava para ser lançado aqui no Rio, na extinta Secretaria de Segurança Pública. Na parte de baixo, eu estava num evento na Escola de Psicanálise Lacaniana, falando aqui para vários psicanalistas, levando essa realidade para esses psicanalistas. Por essas poucas fotos, dá para vocês entenderem o quanto de informação eu tenho levado para as pessoas, né?
E depois a gente acaba fazendo um ciclo grande, a gente acaba tendo contato, a gente acaba conversando com todo mundo. E aí surgem outros trabalhos, porque as coisas vão se aprofundando e as pessoas querem saber cada vez mais. Né? Por exemplo, como é que o RH trabalha com uma pessoa trans? Como é que é essa coisa do nome social? A pessoa fica com 2 nomes? Como é que é o uso de uniforme? Como é que é o uso de banheiro? As coisas mais simples para uma pessoa que não é trans, para quem é trans é uma dificuldade enorme. Então, dentro de empresa, são essas explicações, essas informações que eu levo. Mas aí já é uma outra parte do trabalho. E aqui no meio, que é a cereja do meu bolo, que foi a última premiação que eu fui agraciado agora em 2019, pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, que é o Prêmio de Cidadania, Direito e Respeito à Diversidade. Era isso, gente. Era isso. Aqui, viva a vida, com mais gratidão. Eu acredito muito que a gratidão ela abre portas. Inclusive, agora foi lançado o livro da doutora Márcia Rachid, e justamente por causa de um papo nosso, ela é uma infectologista importante, por causa de um papo nosso sobre gratidão, ela dedica um capítulo do livro a mim, justamente sobre o papo que a gente estava tendo nessa questão da gratidão. Eu estou doido para pegar meu exemplar, estou doido para poder me locomover, para estar com ela, para pegar esse exemplar com ela. Aqui eu tenho a foto de 2016 e ela, para mim, é emblemática, porque ela demonstra a vitória, ela demonstra que eu cheguei lá. Eu estou aqui ao lado de uma subinspetora da Guarda Municipal, de um outro subinspetor da Guarda Municipal, representando a cidade do Rio de Janeiro e a Guarda Municipal. Fui um dos condutores da tocha olímpica das Olimpíadas, e essa foto para mim é muito emblemática. A foto do lado, ela demonstra ali que, inclusive, foi feito, esse é um banner que eu levo para todo lugar que eu vou, vocês já devem ter visto aqui quando eu filmo, ele fica aqui na minha sala. O Jorge Murillo me ajudou a confeccioná-lo. São as logos dos lugares por onde eu já passei. São 5 anos fazendo esse trabalho e eu já passei por todos esses lugares, levando essas informações todas que eu passei para vocês agora, com muito mais coisa. Para terminar, eu deixo aqui os meus contatos, o Zap, o site, a capa do livro do Eutrans, que é o autobiográfico, e o Quem Somos. O Quem Somos eu falo especificamente das questões de transexualidade. O Quem Somos ele está em PDF e o Eutrans ele está físico. Eu tenho aqui o Eutrans, não sei se dá para vocês verem direitinho, ó. Esse é o Eutrans. Aqui o Quem Somos, que é a mesma capinha que está ali, ó, ele é fininho. Aí eu vou aproveitar para mostrar para vocês que esse aqui também é o último trabalho que eu fiz na Prefeitura do Rio, que foi um guia LGBT. A Prefeitura do Rio tem esse guia e fui eu que fiz. Está aqui meu nome, está tudo aqui dentro. Mais um trabalho feito. E era isso, gente. Muitíssimo obrigado. Eu espero que vocês tenham ouvido com o coração, que nós possamos reverberar conhecimento e informação por todos os cantos do mundo, que vocês me ajudem a construir pontes, a refazer elos e a destruir o muro do preconceito, principalmente quando esse preconceito vem da falta da informação e da falta do conhecimento. Gratidão, 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 gratidão ao Jorge, gratidão a vocês que ficaram comigo, gratidão aos especialistas que me deram essa oportunidade, gratidão aos céus por ter chegado ao dia de hoje. Muito obrigado.